Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, senta-se e recolhe os peixes bons em cestos e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha do fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 17º domingo do tempo comum. E nós estamos fazendo um caminho bonito nestes 3 últimos domingos, ouvindo o capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus ensina os seus discípulos através das parábolas. Quem participou da missa no domingo retrasado ouviu o evangelho da parábola do semeador. No domingo passado nós ouvimos a parábola do joio e do trigo. E agora, no evangelho de hoje, Jesus nos conta mais 3 parábolas. A parábola do tesouro escondido, da pérola que tinha grande valor e da rede lançada ao mar. O modo de Jesus ensinar era muito pedagógico, porque a parábola é um recurso de linguagem onde Jesus conta uma história cujos elementos desta história são conhecidos pelos ouvintes, mas no final, Jesus tem uma finalidade, que é transmitir através daquela parábola um conteúdo de fé. E aí é interessante nós percebermos o movimento do Evangelho, porque as parábolas dos domingos anteriores, Jesus estava com uma grande multidão, e estas parábolas do Evangelho de hoje, Jesus está com os discípulos em casa. Então nós temos aqui uma mudança do público.
Por quê? Porque a casa simboliza a igreja nascente. Ela é o espaço do ensino reservado à comunidade dos crentes, ou seja, aquela comunidade que já fez uma adesão à pessoa de Jesus. Então, qual é a finalidade dele ao contar estas 3 parábolas para os discípulos estando em casa? A mistagogia, ou seja, uma identificação mais íntima, mais profunda à pessoa de Jesus, para que eles pudessem cumprir bem a sua missão. E nós vamos fazer esse caminho, que é pedagógico, de voltar a cada uma das parábolas e permitir com que elas também nos ensine diante da realidade que nós estamos vivendo. Por isso eu quero convidá-los a tomar o seu folheto no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13. Vamos às 2 primeiras parábolas, dos versículos 44 a 46. Encontraram aí no folheto? Vamos às 2 primeiras parábolas. Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. Leiamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Paremos aqui. Tomemos agora os elementos que Jesus utiliza nestas 2 primeiras parábolas. Na primeira parábola, o homem descobre um tesouro. E descobrindo aquele tesouro, ele deixa onde está e vai lá e faz uma proposta de compra de todo aquele terreno. E a partir do momento que ele faz aquela experiência, ele deixa o tudo pelo tudo. Ou seja, ele se abdica de todos os bens que ele possui para comprar aquele bem maior que ele encontrou, aquele tesouro. O que o Evangelho tem a nos dizer? Quem é o tesouro encontrado? Jesus. Por quê? Porque a parábola nos fala sobre o reino dos céus. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Então, este tesouro que outrora era escondido, agora se revela plenamente. Quem é o grande tesouro do reino dos céus em meio à humanidade? Jesus. A linguagem é simbólica. O homem da parábola vende tudo para adquirir o tudo com T maiúsculo. Aquele tesouro escondido. E qual é a experiência que ele faz neste encontro? Nos diz o Evangelho que ele ficou cheio de alegria. E eu gostaria de tomar este detalhe da primeira parábola. Por quê? Porque este detalhe é muito importante. A alegria antecede e motiva a venda de tudo, no caso da parábola. Por quê? Porque ali não é uma realidade de sacrifício, pelo contrário, é uma realidade de alegria. E nós estamos vendo constantemente crescer dentro da Igreja Católica um tipo de mentalidade espiritual
que tem roubado dos católicos a alegria. Tem me preocupado ver um grupo considerável, inclusive de jovens, com olheiras enormes, com um semblante triste, para viver a fé com mais radicalidade. O Papa Francisco escreveu um documento maravilhoso chamado Evangelho Gaudi, ou seja, a alegria do Evangelho. Ou seja, quem encontra este grande tesouro que é Jesus, não pode ter cara de cemitério. A experiência com a pessoa de Jesus precisa nos possibilitar esta verdadeira alegria que vem aqui na primeira parábola a nos ensinar nesta manhã de domingo. Santo Agostinho tem uma frase cirúrgica deste evangelho que diz: ninguém abandona nada se não amar algo superior. A alegria precede a renúncia, para nós também caminharmos na compreensão da palavra, superando uma visão meramente moralista. A alegria precede a renúncia. E hoje o movimento está contrário, porque se prega muito mais a renúncia no caminho da fé, do que de fato a vivência da alegria. Minha gente, em primeiro lugar, o que deve ser orientado é a prioridade da alegria sobre o sacrifício. Olha como o evangelho de hoje se atualiza na nossa realidade e nos possibilita também um caminho de conversão na nossa prática religiosa, no nosso caminho de fé. A segunda parábola também nos falou de algo que é valioso. O reino dos céus é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. A chave de leitura da primeira parábola nos possibilita compreender também a segunda. Se o tesouro da primeira parábola é Jesus, quem é a pérola valiosa da segunda parábola? Jesus. Porque o conteúdo é o mesmo, o reino dos céus. Mas nós temos uma pequena diferença entre a primeira e a segunda parábola. A primeira parábola, vocês perceberam que o homem achou o tesouro de maneira inesperada. Agora, a segunda parábola, o que nos diz o evangelho? Existe um comprador que procura a pérola preciosa. E aqui por detrás destes dois detalhes, existe também um ensinamento teológico muito interessante que agora eu partilho com vocês. Na dinâmica da relação com Cristo, nós temos duas possibilidades. Uma possibilidade pode ser aquela do anseio humano, do coração humano que procura Cristo, diante das suas buscas mais profundas. Existe uma intencionalidade na procura, a segunda parábola. Mas também no caminho de fé, nós podemos fazer uma experiência com Jesus que é inesperada. Por quê? Porque as duas parábolas contemplam esta totalidade do que nós experimentamos. Uns vão experimentar Cristo diante da sua busca interior, outros vão experimentá-lo de maneira inesperada, para dizer que todos, como dizia o Papa Francisco, são destinatários desta graça da salvação em Cristo Jesus. E hoje, cada qual nesta missa deve se perguntar:
Como foi a sua primeira experiência com Jesus? Ela foi inesperada, aconteceu num momento que você nem imaginava, ou ela foi fruto da sua busca interior, dos seus anseios mais profundos? E diante disso, a segunda parábola também fala de um despojamento, aquele homem que vendeu tudo para adquirir a pérola preciosa. E aí o critério teológico é o mesmo: deixar o tudo pelo tudo. Reconhecer no encontro com Jesus o grande tesouro, a grande pérola preciosa que nós também podemos encontrar. O Papa Bento XVI, na sua encíclica Spe Salvi, vai dizer que a fé nasce no encontro de uma pessoa, e esta pessoa é Jesus. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande ideia, vai dizer Bento XVI, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que é Jesus e que dá à vida um novo horizonte e com isso uma decisão bastante objetiva para a vida de cada pessoa. Nos perguntemos hoje, qual é o nosso tesouro? Qual é a nossa pérola preciosa? Porque é isso que o Evangelho de hoje quer nos apresentar para nos orientar no caminho de fé. Vamos agora à terceira parábola. Tomemos aí o Evangelho, novamente, Mateus 13, e vamos aos versículos 47 e 48, lá onde nós paramos. Encontraram? Leiamos juntos. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos, e jogam fora os que não prestam. Minha gente, agora vem uma nova linguagem simbólica. Se as duas primeiras parábolas diziam a respeito da pérola e do tesouro, agora qual é o elemento que Jesus usa? A rede. Por quê? Porque na época de Jesus, a pesca era uma prática muito comum. Os seus primeiros discípulos foram chamados onde? Às margens do mar da Galileia. E qual era a profissão deles? Pescadores. Lembra da informação que eu dei no início da homilia? As parábolas do semeador e do joio e do trigo, Jesus está com a multidão. Agora estas três parábolas, Jesus está com quem? Apenas com os discípulos em casa. Então ele traz a imagem da rede que era utilizada para pescar, conteúdo muito acessível a quem ouvia a parábola. E a parábola diz que a rede é lançada para pescar, e quando se puxa, você colhe todo tipo de peixe. Peixes bons e peixes menos bons. E esta terceira parábola faz relação com a parábola do domingo passado, quando Jesus apresenta o joio que cresce no meio do trigo, que tem que esperar, porque se você vai arrancar o joio antes da hora, pode ser que você arranque joio e trigo ao mesmo tempo. Então é preciso esperar o tempo da colheita, o tempo da separação. E esta terceira parábola aborda este mesmo tema. A separação, ela não ocorre em meio à pesca, em meio ao mar, quando a rede é lançada. E aqui nós temos um critério. O grande Papa Gregório Magno
vai meditar este texto do Evangelho e afirma que a rede representa a figura da igreja, que deve lançar a palavra do Cristo. Aí a gente volta à parábola do domingo retrasado, o semeador, que semente o semeador semeia, a semente da palavra. A semente da palavra, ela é semeada por esta rede da igreja, para que ela possa alcançar todas as pessoas, bons e maus. E qual é a visão que prevalece? A visão da rede que acessa a todos. E que tipo de visão de igreja está sendo divulgada hoje? A igreja que não é rede para todos. A visão que mais tem sido divulgada, principalmente pelos grupos mais rigoristas, é de uma igreja pineira. Vocês já viram uma pineira? Então, quando você vai colocar ali a areia, por exemplo, você vai tirar os cascalhos, as pedras maiores para ficar areia boa. Ou de repente, né, quando você está fazendo polvilho, farinha, do mesmo modo. A imagem não é da peneira, mas a imagem é da rede. Não cabe a nós hoje separar o joio do trigo, separar o peixe bom do peixe que não é bom, porque esta missão do julgamento final não é nossa. Padre, se a nossa missão não é de ser peneira, mas é de ser rede, a quem cabe a missão de separar o joio do trigo? A quem cabe a missão de separar os peixes bons dos peixes maus? Aí a parábola continua. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. De acordo com a parábola, a quem compete o julgamento final? A Deus, que manda os seus anjos para fazer a separação entre bons e maus, entre justos e injustos. E esta terceira parábola precisa nos ajudar na conversão interior, para que nós saiamos da condição de juízes que julgam quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Às vezes tem pessoas que dizem assim: Padre, o fulano é tão ruim, igual carne de pescoço, quando ele morrer, Deus vai mandar ele direitinho para o inferno. Então, a parábola de hoje nos apresenta uma lucidez que deve também nos alcançar para que nós nos convertamos na nossa relação com Deus, mas também na nossa relação entre nós. Vamos agora ao final do Evangelho para ver como Jesus conclui esta catequese parabólica. Tomemos aí os últimos versículos 51 e 52, lá no final do texto. Encontraram? Vamos juntos? Olha o que Jesus diz aos discípulos. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Gente, eu sempre digo que Jesus é um excelente pedagogo. Como é que ele encerra o evangelho de hoje? Fazendo uma pergunta cirúrgica. O que ele pergunta aos discípulos? Compreendestes tudo isso? O caminho de fé
é um caminho que nos pede compreensão. A fé cristã não é uma fé burra, não é uma fé cega, mas ela pede de nós uma capacidade e um esforço de compreensão pela via da palavra. E era este o esforço de Jesus com os discípulos. E o salmo de hoje é um salmo belíssimo, que depois vocês podem meditar em casa com mais tranquilidade. Olha o que o refrão nos diz: como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Não queira o caminho de fé que seja mais rápido. Não queira o caminho de fé que seja mais preguiçoso. E hoje nós estamos percebendo um certo devocionismo que não é sadio para a vida do católico, na sua prática religiosa constante, porque talvez seja a via mais fácil, porque é da repetição, e seja a via na qual eu me convenço, com essa prática eu vou alcançar o que eu estou precisando ou pedindo. Mas permitamos com que esta pergunta de Jesus nos incomode, nos dê uma sacudida. Compreendeste tudo isso? E o caminho de compreensão da fé passa essencialmente pela via da palavra. Não queiramos uma fé burra, não queiramos uma fé cega, uma fé das coisas repetitivas que são mais fáceis, mas permitamos com que a palavra compreendida seja vivida na sua integralidade. E é por isso que aqui nós gastamos tempo com a palavra. É por isso que aqui há um esforço de esmiuçar o Evangelho, para a gente entender o que esta palavra está nos dizendo, porque se a gente não entende, nós não conseguimos viver. E talvez hoje esse seja o desafio. Nós já não queremos mais compreender, nós queremos resultados rápidos. E cada vez mais os nossos mecanismos modernos têm nos colocado numa agitação muito acelerada, que tem nos privado do processo de compreensão. Então é necessário um mergulho profundo na palavra para compreender tudo isso que Jesus está nos falando. E por final, ele vai dizer do mestre da lei, que agrega a novidade do reino que ele apresenta. Vocês sabem que as autoridades religiosas da época de Jesus não o aceitavam como Messias, o rejeitavam como filho de Deus, e devido a esta rejeição, a pena máxima que ele teve que pagar foi a sua morte de cruz. Mas no final do Evangelho, ele nos apresenta um mestre da lei, ou seja, uma autoridade religiosa que era revestida do poder de ensinar a Escritura para os demais. Esta era a missão do mestre da lei. Então, ele abarca toda a tradição contida na lei, no Antigo Testamento, mas ele é capaz também de se abrir à novidade do reino que Jesus traz. E por que eu quero pegar esse último detalhe do Evangelho? O homem que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A linguagem é parabólica, ou seja, ela é simbólica. O que representa este novo e este velho do final do Evangelho? Se o mestre da lei é aquele que tem a missão de instruir na palavra, o que é velho? Aquilo que compõe toda a tradição de Israel, que hoje nós podemos chamar de Antigo Testamento. Mas Jesus traz uma novidade. Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, vai dizer que em Cristo nós temos uma continuidade na descontinuidade.
Ou seja, Jesus abraça toda a tradição do Antigo Testamento, mas nos apresenta uma novidade no caminho de fé. Então, é o tesouro de onde se tira coisas novas e velhas. E como este versículo final do Evangelho se atualiza no nosso meio? Nós estamos vendo ultimamente na questão litúrgica que há vários grupos que não aceitam o Concílio Vaticano II, que não aceitam os ensinamentos recentes dos magistérios dos últimos papas, desde João 23 para cá, porque somente quer ficar apegado a quê? As coisas velhas, e não são capazes de se abrirem às coisas novas. O Evangelho de hoje nos oferece o último versículo como critério para a leitura eclesial atual. O homem da parábola tira do seu tesouro coisas novas e velhas, para nos falar da integralidade da fé, minha gente. Não permitamos com que o apego ao tradicionalismo nos impeça de colher a novidade que Cristo tem para nós e para a sua igreja. E aí por isso que é importante vocês saberem a distinção entre tradicionalismo e tradição. A tradição é o tesouro vivo da igreja. O tradicionalismo é o apego às normas antigas. E talvez hoje esta confusão de compreensão nos impeça de viver o conteúdo do Evangelho. Tirar do seu tesouro coisas novas e velhas. Peçamos a graça neste 17º domingo do tempo comum, orientados pela força da palavra a fazer esta experiência da novidade que somente Jesus pode nos oferecer. Então vamos pedir isso no final desta homilia. Diante do que você ouviu no Evangelho, pense aí por um instante. O que mais te tocou? Qual a palavra que te confrontou, principalmente diante da sua prática religiosa? Você reconhece Jesus como tesouro e como esta pérola preciosa na qual você deixa o tudo pelo tudo? Por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e permita com que a palavra de hoje toque o seu coração e te ajude na busca e na vivência do reino dos céus, que já se consolida em nosso meio através de Jesus. Peça com fé que esta palavra que hoje você ouve possa se concretizar na sua vida. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor.